Na cadeia, Jesus fala com o diretor. O filho de Rita relata para o superior que já está acostumado com as más notícias. Um manda-chuva do presídio informa a Jesus que ele continuará preso. O detento não se importa. Jesus esclarece para o diretor que não matou ninguém. Ele sente ódio do algoz. O diretor insinua que Jesus assassinou uma dama. Ele nega. Jesus comenta com o superior que pretende se vingar do inimigo. Ele pensa em Augusto. No passado, o vilão discute com a esposa de Bruno. Sandra supõe que Augusto matou o seu marido. A grávida declara guerra ao vilão. Augusto segura Sandra. Jesus os observa. Augusto maltrata Sandra. Ele joga a grávida escada abaixo. Jesus tenta socorrer a viúva, sem sucesso. Ele percebe que a grávida morreu. Jesus culpa Augusto pelo delito. O filho de Rita deseja que o desalmado seja preso. Augusto briga com Jesus. Ele decide acusar o motorista pelo crime. Eles se encaram. Na atualidade, Jesus comenta com o diretor que o filho de Sandra não morreu. Ele informa ao superior que cuidou da criança até ser preso. Jesus conta para o diretor que chamava o menino de Garibaldo. O presidiário comenta com o superior que o filho de Sandra é herdeiro de uma grande fortuna. Jesus volta a falar para o diretor que vai tirar sangue do rival. Esmeralda percebe que Perla segue estranha. A maluca se culpa por não ter enfrentado Augusto. Esmeralda sugere que Perla mantenha a calma. A doida insinua para a gata que os netos de Augusto podem ter herdado a maldade do vilão. Esmeralda desmente Perla. Ela carecia desvairada. Augusto inventa para os demais que é inocente. Fernando perde a paciência com o rival. Eles quase saem no tapa. O juiz acalma os ânimos. Fernando informa a terceiros que Augusto não vale o prato que come. Ele deseja contar a verdade para a filha. Fernando esclarece para os presentes que não é um assassino. Gisele aparece. Garibaldo visita Inês. Ele tenta apoiar a amada. Inês segue atormentando Garibaldo. Ele reitera para a parceira que vai se vingar de Esmeralda. Inês admira Garibaldo. Ele deseja voltar para o programa de bolsas para se aproximar da gata. Garibaldo explica o seu plano para Inês. Ele pretende pedir a ajuda de Gisele. Inês estimula Garibaldo. Ele relembra a parceira que é um morto de fome. Inês aconselha Garibaldo. O julgamento vira um circo. O juiz dá a palavra para Osório. O funcionário de Fernando fala com os jurados. Ele pede a absolvição do silencioso. Osório deseja que Fernando seja ressarcido. Esmeralda e Perla entram na sala novamente. Gisele fica nervosa. Augusto a encara. Paulo segue atento. Lorena deseja a condenação do marido. Gisele fuzila os demais com o olhar. Osório relata para os presentes que Fernando merece recuperar tudo que foi embargado. Ele exige que Augusto deixe de ser advogado. Mariano levanta e sai. O Garanhão sente raiva do pai. Osório encerra o seu discurso. Augusto percebe que está encurralado. O juiz pede para o desalmado voltar a se defender. Augusto difama os demais. Mariano suspira. O calvo volta para a sala. Augusto afirma para terceiros que sempre foi um cidadão de bem. Ele fica prestes a comover os presentes. Mariano desmente o pai. Paulo fica chocado. O pintor segura o irmão. Augusto volta a ressaltar para os demais que Fernando merece voltar para a cadeia. Ele insinua que o silencioso aceitou o próprio destino. Fernando relembra a Augusto que confiou nele. Eles seguem berrando. Augusto insinua que Fernando não tem provas contra ele. O vilão pega um documento. Mariano revela para os demais que Augusto aproveitou uma assinatura em branco de Fernando. Paulo apoia o irmão. Eles desmascaram o pai. Augusto sai do quase e finalmente tem um troço. Mariano relata para o juiz que o vilão precisa ir ao hospital. Gisele culpa os bonitões pela situação. Ela xinga os cavalheiros. Paulo ofende Gisele. Augusto é examinado. Gisele segue provocando os filhos de Lorena. Mariano fica impaciente.
Gisele se insinua para Paulo. Os cavalheiros tentam expulsar a vilã do pardieiro. O doutor fala com os familiares de Augusto. Lorena aparece. Paulo, Mariano e Ardilosa descobrem que o vilão precisa de outro fígado. Os familiares de Augusto temem a morte dele. O doutor relata para terceiros que o desalmado está arcando com as consequências do excesso de bebedeira. Lorena segue abismada. O médico relata para os demais que o tratamento para salvar a vida do vilão é caro. Paulo não sabe o que fazer. Gisele fala para o mocinho que pode ajudá-lo, mas exige que ele esqueça Esmeralda. O pintor enxota a megera do pardieiro. Mariano e Lorena seguem conversando com o doutor. Paulo acalma os familiares. A sós, Lorena xinga Augusto. Ela fala para o marido que irá atormentá-lo. Ele desconhece a esposa. Lorena conta para Augusto que Paulo está nas mãos de Gisele. O vilão fala para a parceira que precisa de grana para sobreviver. Lorena revela para Augusto que enganará Paulo. Ela fala para o marido que a vida dele será um inferno. Augusto insinua que Lorena é um poço de maldades. Instantes depois, Paulo sugere que Lorena pare de sofrer. Ela banca a vítima diante do filho. Paulo afirma para Lorena que até os criminosos merecem assistência médica. A Ardilosa derrama lágrimas de crocodilo. Paulo deseja salvar a vida do pai. Fernando come com as hóspedes. Ele relata para as demais que não deseja a desgraça de Augusto. Esmeralda admira o protetor. Mariano aparece. Ele pede para conversar com Fernando. Perla tenta agradar o irmão de Virgínia. Esmeralda nota que Mariano está pálido. Fernando se reúne com o calvo. Mariano conta pro silencioso que o processo ainda não acabou. O ressentido deseja que Augusto se recupere. O Garanhão informa ao silencioso que o vilão nunca voltará a ser o que era antes. Mariano comenta com Fernando que é uma questão de tempo para ele ser inocentado. O ressentido deseja abrir o jogo com Esmeralda. Lorena e Paulo supõem que Augusto morrerá. Eles tentam arrumar uma solução para o problema. Lorena quase obriga Paulo a realizar as suas vontades. A venenosa faz o filho refletir. Paulo segura as mãos da mãe. Ele sai do pardieiro. Paulo pega o celular e faz uma ligação. Ele chora e conversa com Esmeralda. Paulo se declara para a gata. Ela estranha o comportamento do noivo. Esmeralda estimula Paulo a desabafar. Ele exige que a morena jamais o esqueça. Gisele trabalha. Paulo a procura. Eles conversam. Gisele desfruta a desgraça de Paulo. Ela tenta seduzir o mocinho. Paulo ressalta para Gisele que não gosta dela. Ela deseja casar com ele. Gisele segue ameaçando Paulo. Ele fica calado. Esmeralda dá um cheque para Mariano. Ele reage surpreso. Esmeralda fala para Mariano que quer ajudar Augusto. Ele fica encantado com a decisão da gata. Esmeralda relembra a Mariano que Augusto é o avô de seus filhos. Ele tenta recusar a ajuda da morena. Esmeralda relata para Mariano que eles são uma família. Ele paparica a gata. Mariano segue apaixonado por Esmeralda. Gisele exige que Paulo tome uma decisão. Ele fala para Megera que está preocupado com Lorena. Gisele segue criticando os familiares de Paulo. Eles trocam xingamentos. Paulo pede para Gisele liberar a sua conta bancária. Ela não obedece o pintor. Gisele insinua que Paulo será o principal responsável pela morte de Augusto. Lorena estranha o silêncio do marido. Ele cria forças e amaldiçoa a esposa. Lorena comenta com Augusto que Paulo cai nas armações de qualquer um. Ela comemora ao deduzir que o pintor largará a gata. Lorena também planeja se vingar de Gisele. Augusto indaga a esposa. Lorena fala pro marido que ele não fará falta para ninguém. Esmeralda rodopia pela casa. Perla tenta animar a morena. Esmeralda fala pra maluca que outra desgraça está prestes a ocorrer. A gata demonstra a sua preocupação para Perla. Paulo sente raiva de si mesmo. Ele volta a demonstrar o seu desamor para a vilã. Gisele segue desafiando Paulo. O pintor relata para Megera que precisa de um grande montante. Ambos chegam a um acordo.
Gisele propõe a Paulo que eles casem naquela mesma noite. Ele não sabe o que responder. Paulo acaba aceitando a proposta de Gisele. Gisele tenta beijar Paulo. Ela o informa que eles casarão às 7. Paulo volta a desprezar Gisele. Ela fala pro pintor que já tem os documentos necessários para a cerimônia. Paulo segue encurralado. Ele fala para Gisele que é capaz de tudo para salvar a vida de Augusto. Ela deseja conquistar Paulo. Gisele acaricia o mocinho. Ele a informa que jamais será feliz. Gisele segue estressada. A vilã beija a bochecha de Paulo. Gisele gargalha. Paulo a amaldiçoa. Ele pensa em Esmeralda. Paulo encontra Lorena. A ardilosa segue enganando o filho. Paulo afirma para Lorena que já conseguiu o dinheiro. Ela finge surpresa. Paulo pede para Lorena focar na recuperação de Augusto. Ela agarra o parente. Lorena tenta animar Paulo. Ele continua tristonho. Paulo conta para Lorena que se sacrificou por Augusto. Garibaldo aborda Mariano. O meliante surpreende o Garanhão. Garibaldo conta para Mariano que quer entrar na escola. O calvo segue assustado. Mariano decide ajudar Garibaldo. Ele relata para o bandido que Fernando tem sérios problemas financeiros. Mariano revela para Garibaldo que Esmeralda também está colaborando com o projeto social. O meliante sente pena da gata, mas decide atacá-la para agradar Inês. Gisele pega os seus remédios. A vilã recebe uma ligação. Um profissional fala para Megera que ela não pode suspender o tratamento. Gisele relata para o psiquiatra que não quer mais tomar os comprimidos. Ele relembra a víbora que ela é bipolar. Gisele não dá caso ao psiquiatra. Ela fala sozinha. Esmeralda visita Inês. A perversa informa a gata que não quer vê-la. Esmeralda grita. A morena comenta com Inês que a vê como uma irmã. A neta de Rita não acredita em Esmeralda. A gata afirma para a perversa que vai tirá-la da cadeia. Inês informa a Esmeralda que entregará o bebê para adoção. A morena não concorda com a decisão da desprezível. Inês volta a esculhambar Esmeralda. A gata segura a perversa. Gisele se arruma. O psiquiatra vai atrás da vilã. Eles se encaram. O psiquiatra tenta controlar Gisele. Ele discursa. Gisele informa ao psiquiatra que é alérgica a bobagens. Eles seguem brigando. O psiquiatra chacoalha Gisele. Ele relata para ela que a depressão, a ansiedade e a tendência suicida podem voltar. Gisele pensa em matar o psiquiatra. Ela o amedronta. Paulo reza. Rivas o encontra. Paulo conta pro padre que pecou. O mocinho revela para Rivas que a sua atitude destruirá a vida de Esmeralda. O sacerdote aconselha Paulo. O pintor relata para Rivas que não pode deixar Augusto morrer. O pároco obriga Paulo a refletir. Ele deduz que Esmeralda jamais o perdoará. Paulo preocupa Rivas. O padre sugere que o mocinho faça outra reflexão interna. Lorena resmunga. Gisele surge no pardieiro. Lorena afronta a vilã. Gisele conta para Venenosa que está prestes a casar com Paulo. Lorena demonstra o seu desprezo para Megera. Ela ofende Gisele. Elas trocam diversos deboches. Gisele segue inventando para Lorena que foi violentada por Mariano. A víbora deseja falar com Augusto. Esmeralda encontra Paulo. Ele é frio com a morena. Esmeralda não entende a postura de Paulo. Ele exige que a gata se cuide. Paulo informa a Esmeralda que precisa sair. Ele dá adeus para a paralítica. Esmeralda segue confusa. Ela conversa com Fernando. Gisele conta para Augusto que eles serão familiares. Ele não se importa. Augusto fala para Gisele que quer beber. Ela decide ajudar o vilão. Gisele abre a garrafa. Augusto tem uma nova crise de abstinência. Gisele debocha do vilão. Augusto a apressa. Gisele tortura o desalmado. Augusto implora o auxílio da megera. Gisele não o obedece. Esmeralda cuida dos filhos. Ela os paparica. Esmeralda fala para as crias que não vive sem Paulo.
Ela segue eufórica. Virgínia e Centavinho vão ao pardieiro. Lorena esculhamba o mendigo. Virgínia tenta calar a mãe. Elas voltam a discutir. Lorena amaldiçoa os pobres. Centavinho se sente humilhado. Ele fala para Lorena que pode ajudar Augusto. Ela chama o pedinte de nojento. Virgínia fica revoltadíssima. Gisele aparece e apoia Lorena. Ela ressalta para os demais que Augusto segue mal Gisele e revela para Virgínia que elas serão cunhadas. A loirinha não entende nada. Gisele segue irritando os presentes. Ela tripudia da deficiência de Virgínia. Esmeralda desabafa com Xavier. Esmeralda afirma para Xavier que é especialista em prever desgraças. Ele admira a morena. Esmeralda relata para Xavier que está prestes a vivenciar outra tragédia. Centavinho e Virgínia chegam no instituto. Eles alarmam a gata. Virgínia revela para Esmeralda que Paulo e Gisele vão se casar. A morena passa mal. Virgínia exige que Esmeralda detenha Paulo. Xavier a auxilia. Os preocupados saem juntos. Jacira faz uma ligação. Fernando e Perla aparecem. Jacira conta pro silencioso que Paulo vai cometer uma loucura. O pintor procura Gisele. Ele a vê vestida de noiva. Paulo nota a ausência do juiz e das testemunhas. Gisele fecha a porta da suíte. Ela deseja se aproveitar de Paulo. O mocinho sente nojo da vilã. Gisele impõe condições para ajudar Paulo. Eles não param de brigar. Gisele deseja ter o amor de Paulo. Ele relata para Megera que jamais deixará de amar a gata. Gisele fica muito irritada. Paulo grita com a víbora.